O Trechos em Livros em Forma. Precisamos falar sobre doenças mentais. Oi pessoal, a resenha de hoje é do livro Comportamento Altamente Lógico, do autor John Corey Whaley. Esse livro, na verdade, foi uma surpresa muito boa, porque ele tinha chamado minha atenção pelo nome, principalmente, e aí eu dei uma olhada na capa e na sinopse, mas eu não sabia direito ainda do que ele ia tratar. E quando eu comecei a ler, eu descobri que o livro ia falar sobre doenças mentais. O protagonista do livro é Solomon Ridge, ou Sol, para os mais íntimos, um adolescente de 16 anos que não sai de casa há 3 anos. O Sol tem um distúrbio de ansiedade tão forte que isso faz com que ele tenha vários ataques de pânico no mesmo dia. 3 anos antes do momento que a história passa no livro, o Sol ficou tão transtornado em um ataque de pânico que ele teve no colégio, que ele tirou toda a roupa e entrou na fonte que ficava na frente da escola. E claro que ele virou motivo de piada entre os alunos. Depois do incidente, o Sol convenceu os pais que era melhor ele não sair mais de casa. E ele desenvolveu uma agorafobia persistente. Ou seja, ele evita todos os lugares que no passado foram gatilhos para os ataques de pânico dele. No dia que o Sol entrou na fonte, a Lisa, que também era uma das alunas do colégio, ficou muito interessada naquilo que aconteceu. Desde então, ela ficou pensando o que teria motivado o Sol a entrar na água daquele jeito. E o que teria acontecido com ele depois do incidente, já que ele nunca mais apareceu. 3 anos depois, a Lisa está lendo o jornal e ela vê o anúncio de uma dentista. E ela descobre que é justamente a mãe do Sol. A Lisa então marca uma consulta para tentar descobrir o que aconteceu naquele dia. Mas na verdade, isso era parte de um plano da Lisa para conseguir entrar na faculdade de psicologia. A Lisa precisa escrever uma redação sobre a experiência pessoal dela com doenças mentais para tentar ganhar uma bolsa. E ela vê no Sol a oportunidade perfeita para ela curar ele e escrever sobre isso. Então, na segunda vez que a Lisa vai até o consultório, ela escreve uma carta dizendo que quer ser amiga do Sol e pede para a mãe dele entregar para ele. O Sol fica meio desconfiado disso, porque quando ele ainda estava no colégio, ele não tinha nenhum amigo. E ele não entende por que, de repente, a Lisa quer ser amiga dele. Mas depois de muita negociação, a avó do Sol acaba convencendo ele a chamar a Lisa para uma visita. E nisso, eles acabam se dando muito bem, até melhor do que a Lisa tinha imaginado. Só que o que a gente não pode esquecer é que a Lisa tá usando o Sol, sem o consentimento dele, para um experimento psiquiátrico. Ela quer fingir ser amiga dele para convencer o Sol a sair de casa. E o Clark, o namorado da Lisa, ele é totalmente contra essa ideia. Mas, em certo momento da história, ele acaba também virando amigo do Sol e virando cúmplice do plano todo. E com a relação do Sol e da Lisa, a gente nota um contraste bem interessante. Porque a família do Sol é super unida, eles são engraçados, eles tratam bem uns aos outros e se tratam como se fossem bem amigos, enquanto na família da Lisa é totalmente o oposto. Ela e a mãe dela não se dão muito bem, a mãe dela tá sempre com problemas com os namorados e a Lisa não aguenta mais aquilo. E é por isso que a Lisa quer tanto ir pra faculdade, pra ela poder finalmente sair dali. Então a gente vê que cada um deles tá fugindo de alguma coisa. Enquanto o Sol tá fugindo do mundo e se escondendo na casa dele, a Lisa quer fugir da casa dela, então ela quer se esconder no mundo. E apesar da família apoiar muito o Sol em tudo isso, os pais se sentem culpados pelo Sol estar em casa e por ele nunca querer sair, e o Sol se sente muito culpado e sente muita pressão cada vez que ele percebe que os pais pensam que ele nunca vai conseguir sair de casa. E pelo assunto que o livro trata, ele é muito importante e todo mundo deveria ler. Hoje em dia, cada vez mais e mais pessoas sofrem de doenças mentais, e muitas vezes as pessoas próximas não sabem lidar com isso, ou não entendem a gravidade da situação e fazem piada como os colegas do Sol. Por isso, esse livro já ganha um pedacinho especial na minha vida. E apesar de ser um tema difícil, o autor consegue tratar o assunto de uma forma leve. E mesmo assim, ressaltar a angústia que uma pessoa sente ao sofrer um ataque de pânico. Só uma coisa eu não gostei do livro. Em alguns momentos, o tom do autor acaba sendo um pouco infantil. Ele acaba usando muitos diminutivos, às vezes, que não são necessários, e faz algumas intervenções para conversar com o leitor que não acabam acrescentando muito na história. Mas eu amei muito o final desse livro. Ele é um livro muito fofo, muito divertido e que trata de um tema muito importante. Se você se sente dessa maneira, se você conhece alguém que se sente dessa maneira, ou nenhum dos dois, não importa. Esse livro é pra todas as pessoas. E é muito bom ver que esse assunto tá sendo retratado. E você vai ver, você vai se apaixonar pelo Sol, pelos pais dele, principalmente pela avó, pela Lisa e pelo Clark. E muito importante, se você se sente assim, se você se identifica com qualquer atitude do Solomon, procure ajuda. Essa foi a nossa resenha de hoje. Não deixem de ler o livro Comportamento Altamente Lógico, da editora Rocco. E se você gostou, deixe o seu like aí embaixo e se inscreve no canal para não perder as novidades dos próximos vídeos. Tchau, tchau!